Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, Equity Research do Itaú BBA. Estamos em mais uma edição do podcast Itaú Views, direto aqui do Macrovision, que é o principal evento sobre cenário econômico e de investimentos organizado pelo Itaú BBA. E a ideia é a gente continuar tentando responder aquela pergunta que a gente vem abordando nos últimos episódios, que é onde investir em 2023. Dessa vez a gente conta com a participação do Felipe Guerra, que é sócio e CIO da Legacy Capital, e dividindo os microfones comigo e também contribuindo com a sua visão de cenário econômico, a gente conta com a participação do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui no Itaú Unibanco. Guerra, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tá aqui. Prazer é nosso, obrigado. Guerra, para começar e tentando recapitular um pouco do que vocês falaram no painel, como você projeta o ambiente para investimentos por aqui, considerando um cenário externo de juros mais altos nos Estados Unidos, algumas complexidades até geopolíticas em outras regiões. Por aqui a gente tem uma agenda doméstica também difícil, com o novo governo, toda essa questão envolvendo a parte fiscal. O que a gente pode esperar nessa primeira metade de 2023 e onde a gente pode ver oportunidades mais interessantes? Bom, ótima pergunta, Marcelo. Acho que a gente está num ambiente global, né, claramente de desaceleração, né? Estamos caminhando aí para uma recessão na Europa, em breve, né, no começo do ano. Tem uma recessão nos Estados Unidos, no nosso cenário ali, entre o final do primeiro tri do ano que vem e o começo do segundo tri, né? Aumento do desemprego mais ou menos nesse período também. Então, o cenário de aceleração global, né, uma China que está aí numa reabertura tentativa, né, na saída do Covid, mas ao mesmo tempo com problemas estruturais de crescimento, né, um problema sério no setor de housing. Então acho que a gente vai ter aí no 2023 um PIB aí bastante baixo, né, global, desde da grande crise financeira ali em 2008. Né? Então eu diria que 2023 vai ser o ano que vai ser o reflexo, né, da reversão, né, do impacto, né, de todo o aperto monetário, fiscal, que está sendo feito no mundo desenvolvido, né, que vai levar uma desaceleração das economias de uma forma geral. E nesse contexto, né, o Brasil, na nossa visão, já está entrando numa recessão nesse último quarto do ano. Né, acho que a gente vai ter já um PIB negativo no final desse ano. Um quadro, né, provável aí com esses juros altos, né, que a gente está convivendo, desaceleração para o ano que vem. E numa tentativa de mudança, né, de política econômica, né, uma guinada de política econômica nesse momento, né, que se deveria estar ajudando o Banco Central, né, no combate à inflação. Você faz um estímulo fiscal importante, né, uma magnitude relevante, né, de 2% do PIB, né, que vai ter consequências, né, vai manter os juros altos por mais tempo, manter a inflação elevada. Né, para financiar esses gastos, a gente vai precisar de mais impostos, e com mais impostos, provavelmente, a gente vai ter menos crescimento. Né? Então, a gente está caminhando para um cenário de juros altos, inflação alta e um crescimento baixo. Né? Muito parecido ali com o que a gente conviveu ali naquele biênio 2014-2015. Acho que vai ser o que a gente vai viver ao longo desses próximos semestres. Né? Legal. Fernando, a gente ouviu aqui juros altos, inflação alta, crescimento baixo. Quando a gente olha os números aí que a área de pesquisa macroeconômica tem projetado, como é que a gente aterriza um pouco nessas projeções, considerando um pouco do que o Guerra já dividiu com a gente? Marcelo, eu acho que tudo vai depender muito, tá, dessa definição fiscal. Eu acho que tem uma que já está bem encaminhada, que é a PEC da transição, né, uma magnitude, a duração, que deve ser de cerca de 2 anos, a gente já sabe, é uma expansão fiscal relevante. E acho que na sequência tem uma outra decisão muito importante do ponto de vista fiscal, que é o que vai substituir o teto de gastos, qual vai ser a nova ancoragem fiscal brasileira. Né? Então, hoje, nosso cenário oficialmente no Itaú ainda é um cenário que contempla ainda é um cenário que contempla queda de juros no ano que vem. Né? Então, a gente está com o cenário que termina os juros no ano que vem em 11%, um crescimento que é da ordem de 0,7%, uma desaceleração, né, em relação a esse ano. Uma inflação que ainda é cadente no ano que vem, mas eu diria que tudo vai depender muito dessa discussão fiscal, né? Se a gente tiver, de fato, a consolidação de prêmios de risco maiores no Brasil, com um cenário fiscal mais adverso, especialmente
não havendo essa perspectiva de uma ancoragem mais adiante, para nós é muito claro que o cenário é pior do que esse que eu acabei de descrever. É um cenário que vai ter muita dificuldade de ter queda de juros. É um cenário que talvez cresça a mesma coisa, mas com a política fiscal pisando no acelerador e a política monetária pisando mais no freio. Quer dizer, no fundo, você não tem nenhum ganho de crescimento e você tem uma piora no sentido de inflação que vai ter mais dificuldade de cair, um juros que não cai prejudica mais quem está alavancado, e famílias que estejam alavancadas, empresas que estejam alavancadas, e no fundo é uma migração de um setor público que vai crescendo, um setor privado que fica mais encolhido. Então, mesmo que o PIB fique com o mesmo crescimento, certamente é um cenário de pior qualidade de modo geral. Tá? Então, acho que vai depender muito de como vai caminhar essa decisão aí de final aí sobre a PEC, e principalmente da ancoragem que deve vir mais adiante, o que vai ser decidido em termos de ancoragem fiscal aqui no Brasil. Tá? Então, essas são as dúvidas importantes que eu acho que vão definir se o cenário piora bastante em relação ao atual cenário que a gente tem como cenário base. Legal. Ainda falando de indicadores econômicos, Guerra, um que me chama a atenção é o dólar. Talvez não tenha capturado ainda tanto esse cenário que vocês colocaram aqui. Quando a gente olha para a Bolsa, a gente sente que capturou mais. Por que você acha que o dólar não refletiu tanto isso? Como é que você vê as perspectivas para a moeda e, em consequência, como você vê a visão do investidor nesse momento para o Brasil também, do investidor estrangeiro? Perdão. Então, essa questão do câmbio, né? Você imaginar esse cenário de juros altos por muito tempo, né? E com uma inflação mais alta, um crescimento mais baixo, né? O ativo que tende a mais ser prejudicado nesse ambiente acaba sendo a bolsa, né? E a moeda tem um benefício, né? De você ter o carrego a seu favor, né? Então você está fazendo uma competição aí de você ficar em reais em CDI, né? Contra você ficar na bolsa nesse momento, né? Então, assim, em geral, num governo, né, com essa política econômica, como a gente viu ali no período PT, você tende a trabalhar, né? Se você não acelerar demais nessas políticas mais heterodoxas, você acaba gerando um ambiente, né, de juros mais altos que acaba beneficiando a moeda em detrimento das ações, né? Então a gente vê até com naturalidade, né, nesse momento a bolsa sofrendo mais do que o câmbio, né? Mas na medida que você avança nessa agenda, né, e você começa a caminhar de fato para uma recessão, você começa a apertar outros botões, né? Você começa a retomar o parafiscal, né, que vai usar as instituições públicas com juros subsidiados, né, para tentar reativar a economia, né? Isso ainda gera juros ainda mais altos, né? Gera trajetória da dívida ainda pior, né? E a outra coisa é você também poder abrir uma avenida aí para você ir pelo caminho das contra-reformas, né? Que você fazer a reversão das reformas que foram boas no passado, né? Mexer em previdência, mexer na TLP, né? Que é a questão dos juros subsidiados, eventualmente discutir Banco Central, independência. Então, na medida que você avança, né, nesse cenário de crescimento baixo, a tendência do governo, né, com essa mentalidade de intervenção do Estado, é você acabar fazendo mais essas medidas, né? Mais gasto, mais parafiscal, mais contra-reforma, né? E isso vai acabar agravando a trajetória da dívida e vai levar futuramente a uma desvalorização cambial. Então, no primeiro momento, o câmbio se beneficia desses juros mais altos. Mais à frente, né, se você continuar acelerando essas frentes, né, de gasto, parafiscal e contra-reforma, a gente vai conviver com o câmbio mais depreciado à frente. Deixa eu aproveitar e emendar aqui com uma pergunta para você, Guerra. Uma coisa que a gente ouve muito quando a gente conversa com investidores estrangeiros é uma visão mais benigna sobre o Brasil, né? A gente ouve uma interpretação de que esse cenário global seria favorável para uma economia como a brasileira, que não tem problemas geopolíticos, não tem vira uma vantagem comparativa em termos de cadeia de suprimento no mundo atual, né? Então, nearshoring, friendshoring, juros altos, uma batelada de argumentos, o fato do Brasil também ter mais ativos em moeda estrangeira do que passivos, então a gente é credor em moeda estrangeira, no mundo em que o dólar está se fortalecendo, isso é muito ruim para
quem é devedor, mas para quem é credor, não, né? Pelo contrário. A gente ouve muito essa argumentação e muito diferente quando a gente fala com gestores locais aqui, né? E um aspecto dessa argumentação que é interessante é o seguinte: tem uma visão de que a bolsa está barata, né? Uma visão de que o múltiplo está baixo, nesse contexto de fluxos entrando. Queria te perguntar um pouco como é que você vê esses argumentos todos e como é que você vê esse argumento de bolsa barata em particular, entendendo que esse é um cavalo, digamos, que você tem uma aposta mais negativa. Então, a gente vê da seguinte forma, né? A gente acha que esse cenário internacional, né, de certa forma, existe um dinheiro no mercado para ser alocado em países emergentes, né? E o contexto atual, né? O Brasil tem uma foto bonita, né? Porque você não consegue investir na Turquia, você não consegue investir na Rússia, tem muita incerteza com relação à China, né? Então, por falta de opção, né, o Brasil com a foto atual, ele parece uma alternativa, né, no mundo de hoje, até esse momento. Mas na medida que o filme se desenrolar aqui, né, como a gente conversou agora, né, nas questões do avanço dessa política econômica, de mais intervenção do Estado, né, na economia, menos vantagens ao setor privado, né, vamos dizer assim, eu diria que o filme vai ficar claro que a situação aqui é mais complexa do que a foto está mostrando, né? E com relação aos preços, né, a gente tem uma visão diferente, né, dessa leitura que a bolsa está barata, na verdade. Que a bolsa você tem que separar, né, empresas de commodities, os bancos e as empresas domésticas, né, ligadas à atividade doméstica, né. De fato, as estatais, né, as empresas de commodities, elas estão negociando de certa forma descontadas mesmo, as estatais principalmente, né. A nossa visão é meio neutra com relação às estatais, justamente por achar que elas estão descontadas e que o preço eventualmente está barato, mas num cenário que vai mudar para pior, né. Com relação às empresas domésticas, né, e os bancos em geral, né, a gente vê um cenário mais desafiador, porque você pega hoje o comprometimento de renda nas máximas, né, das famílias, né, pessoal aí bem endividado, né, a utilização de cartões de crédito na máxima histórica no Brasil, o comprometimento de renda também na máxima histórica, né, e a manutenção desses juros por conta desse cenário de mais gastos, né, e essa perspectiva. Então, quando você compara as empresas domésticas locais com os Estados Unidos, por exemplo, você vê uma gama de empresas, né, de certa qualidade, empresas boas, aqui no Brasil, que tradam ali a cada 18, 20 vezes, né, lucro. E quando você olha nos Estados Unidos, também está negociando 18, 20 vezes lucro, né, empresas de boa qualidade. Só que eu acho que a gente vai ter um ambiente mais desafiador, porque a gente vai ter que trabalhar com juro real muito alto, muito tempo, né. E você faz um exercício simples, né. Você pega boas empresas, né, eu estava comentando agora no painel, você pega boas empresas domésticas, se você simplesmente colocar a curva de juros, os juros parados, os próximos 5, 10 anos, né, é um patamar de juros mais alto, só por esse simples fato de você trazer a valor presente para uma taxa mais alta, aumentar a despesa financeira dessas empresas, essas ações vão ter que cair 25% com relação à curva esperada dos analistas, né, que seria um juros cadente, né. Então, nesse contexto, a gente acha que o cenário é muito desafiador, né, e competir com o CDI, historicamente também, né, é muito complexo, né. Então a gente acha que tem um pedaço da bolsa que está muito caro ainda, né, que opera a preços compatíveis com empresas internacionais que vão conviver com juros eventualmente no futuro mais baixos do que aqui, juros reais mais baixos, né. E tem uma parte que são estatais, né, que tem preços baratos, mas também você não quer se envolver porque você agora está migrando para um regime de um governo mais intervencionista, né. Então, mas por outro lado, a empresa está muito barata. Então você fica neutro nas estatais e fica um pouco mais receoso, né, de investir em empresas domésticas, né? Colocar dessa forma. E não dá para fazer alguma análise micro em bolsa nesse momento, ou o macro sobrepõe de tal forma que vocês inibe fazer alguma avaliação por setor ou mesmo fazer algum tipo de stock picking nesse momento? Não, acho que sempre dá, né? A gente sempre junta o cenário macro, né? Acho que esse é o nosso desafio dia a dia com a questão do micro, né? Obviamente a gente tem empresas de muita qualidade no Brasil, né? Geradoras de caixa, vencedoras aí, de longa data, né? Conseguiram sobreviver com juros altos, juro baixo, recessão, crescimento, né? Então o micro é sempre importante, né? Olhar o micro para uma diferenciação. Nesse momento, né, que a gente tem uma visão que os ativos deveriam corrigir mais no Brasil, né? A gente visualiza uma queda da bolsa, né?
Eu acho que a bolsa só não está mais baixa entre 90 mil e 100 mil, porque o estrangeiro está comprando com essa visão que o Fernando colocou, de que não tem opção lá fora, então o Brasil tem uma foto boa, então vamos deixar uma parada no Brasil por um certo período, né? Senão a bolsa estaria mais baixa, né? Então a gente está vendo recentemente aí o estrangeiro comprando, o local reduzindo, né? Que é quando alguém está comprando, alguém está reduzindo para o comprador entrar no lugar, né? Então claramente o CDI está fazendo o local reduzir a sua exposição em bolsa e o gringo está vindo dando sustentação a preços mais baixos, né? Para a saída do local, né? Então eu acho que tem essa conjuntura, a gente tem que somar o macro e o micro, né? Como é que a gente se posiciona com relação a essa divergência macro e micro, né? A gente gosta de comprar boas empresas, obviamente, né? Que vão vencer, que venceram e vão continuar vencendo nesse cenário desafiador. Mas em contrapartida, a gente gosta de olhar o micro para ver empresas alavancadas, né? Que tem um operacional ruim, que vende serviços ou produtos que o consumidor está saturado, né? Tem oportunidade de você vender essas empresas, né? Então você não precisa nem ficar vendido em bolsa ou comprado em bolsa. Você pode vender as empresas que estão alavancadas operacionalmente e alavancadas financeiramente e comprar empresas, né, que têm boa qualidade. Então você faz uma espécie de long short, né? Para você poder se apropriar da análise micro que a gente faz na Legacy. Então a gente vê dessa forma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Guerra, você mencionou num painel que tivemos agora há pouco que a sua dúvida é menos posicionamento e mais timing, né? Acho que ficou claro aqui pela sua explanação, sua visão sobre o filme que vai se desenrolando aí, como vai ser. O que você acha que a gente deveria estar olhando, né, como triggers importantes aí para uma mudança de visão, para uma visão... Assim, o filme agora realmente está se desenrolando mais rápido, fica mais claro que agora tem que se posicionar, enfim, como é que você vê isso? O nosso trabalho, né, o nosso desafio é antecipar, né? É se posicionar ex ante com relação ao que a gente acha que vai acontecer, né? Então já vem adotando um portfólio com um viés mais negativo nesse momento, né? Depois de muitos anos trabalhando com viés positivo, né? A gente vinha de 2016 até o primeiro turno da eleição, a gente vinha trabalhando com posições aí mais com viés otimista, né? Procurando comprar ativos, procurando aplicar juros, estar apostando na moeda, né? Com a mudança de cenário, a gente tem que reavaliar, né? E adequar o portfólio para essas novas condições, né? E com relação a time, né? Eu acho que o filme vai ficar mais claro para o mercado, né, e para os agentes na medida que a recessão se desenrole, a popularidade do presidente eleito comece a cair e ele seja levado a fazer mais fiscal, fazer mais contra-reforma, fazer parafiscal, né? E aí você vai ter uma deterioração adicional do preço dos ativos, né? E, eventualmente, a gente pode até passar por um downgrade, né? Na nossa dívida. Uma vez que aprovamos uma PEC, né? 2% do PIB de piora fiscal, sem nenhuma contrapartida de arrecadatória, né? Então, acho que nesse sentido, na medida que a gente vai vendo esse filme se enrolando, né? De recessão chegando, né? E se aprofundando, popularidade em queda e ações do governo como dobrando a aposta, né, na política econômica, a gente vai tendo o investidor e os agentes também atentando para o fato de que os ativos precisam de uma correção. E acho que tentando antecipar alguns movimentos, Guerra, ficou claro aqui que vocês têm uma visão mais short para a Bolsa, mais cautelosa, mas o que seria um trigger desse novo governo para a gente ter um movimento de melhora, uma movimentação de portfólio nesse sentido? E acontecendo isso, qual seria a posição? Se a gente olhar para ativos de mais risco, para a Bolsa, o que começaria a subir primeiro? Onde vocês começariam a se posicionar em um cenário de melhora? Hoje a gente não consegue ver isso, né? Então, assim, a pergunta é mais o que poderia mudar, né, para você ficar um pouco mais positivo, né, ou positivo, né? Eu acho que tem que olhar talvez um cenário externo mais benigno, né? Se fosse possível fazer um soft landing, a inflação desaparecer igual fumaça, né? Sem precisar apertar as condições financeiras e os Estados Unidos voltarem a crescer 2% com inflação de 2,5%, né? Seria um ambiente muito benigno, né? Os ativos de risco globais eles se valorizariam. E o Brasil certamente pegaria carona, de alguma forma, nessa realocação global
em ativos de riscos no mundo, né? Então, a gente sempre observa com muita cautela, né? E muita humildade essa questão internacional, né? Porque é complexo, né? E estamos navegando aí num pós-pandemia, ainda numa guerra, né? Então, exige da gente muita atenção aí e cautela na reavaliação constante do cenário, né? E com relação à parte local, eu acho que a gente precisa ver, né, uma mudança de política, né? No sentido de uma agenda de reformas, né? Vamos colocar assim, né? Se a gente caminhasse numa reforma tributária, né? Igualitária, com reversão, né, de subsídios, né, para poder financiar algum gasto social, ao mesmo tempo, né, continuar no processo de concessões, privatizações, trazendo o setor privado para o jogo, né, seriam sinalizações positivas, né? Avançar numa reforma administrativa, né, enxugar o tamanho do Estado. A gente acha que vai acontecer tudo ao contrário nesse momento, né? Então a gente precisa ver esses sinais, né? Uma mudança de discurso, né? Uma mudança de postura. Pessoas que acreditam, né? Nesse framework, né? Hoje o que a gente está vendo são pessoas que estão em torno do presidente eleito. Você tem pessoas que acreditam que se você gastar mais, você gera mais crescimento, né? E gerando mais crescimento, você arrecada mais e tudo se resolve, né? Então o Estado ele é o indutor do crescimento, né? A gente acredita que não, que na verdade isso se torna um país, derruba o crescimento potencial do país, né? Pressiona juros e inflação, né? E deprecia os ativos de risco, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ver sinais aí de mudança de agenda, né? Concretos, né? Não só discurso, né? E para poder fazer uma reavaliação, né? Então, estamos aguardando para reavaliar. Perfeito. Acho que, considerando esse cenário, fica clara a importância de olhar um pouco a trajetória de juros e olhar com bastante atenção para exposição em renda fixa. Então, acho que para fechar esse episódio, eu queria te perguntar, Fernando, aproveitando até que a gente teve um painel dedicado ao tema, como você imagina a condição de política monetária para o ano que vem, trajetória de juros, e na sequência para o Guerra, considerando essa perspectiva, qual que é a melhor estratégia para o investidor se posicionar em renda fixa, considerando indexadores, pré, pós-fixado, como que a gente consegue olhar para esse mercado? Olha, antes mesmo da discussão fiscal que começou após a eleição, a gente via uma certa dificuldade para a queda de juros no Brasil. A gente tem um cenário de queda, um cenário que os juros terminem o ano que vem em 11%, mas é um cenário que os juros continuam em 2 dígitos, é um cenário que, com juros subindo lá fora, com inflação de serviços pressionada no Brasil, já havia uma certa dificuldade de cortar juros. E agora eu acho que com o que está sendo discutido no âmbito fiscal, fica mais difícil, né? Então a gente tem que ver exatamente o que vai se consolidar aí como estratégia nesse lado. Mas acho que foi um cenário mais desafiador. O nosso cenário base hoje acaba sendo um cenário de queda de juros ainda, mas prestando atenção para o que está acontecendo e com esse viés de talvez não ter grandes quedas de juros realmente, a depender do lado fiscal, tá? A gente, na verdade, sendo super sincero, a gente não sabe, né? Eu não consigo hoje avaliar se o próximo ciclo de juros, nesse momento, vai ser de alta ou se o próximo ciclo de juros vai ser de queda, né? A gente entende que tem bastante juros na curva, né? Tem um juros real muito alto. Ele deveria ser suficiente para desacelerar a inflação, né? Mas se você tiver o governo pisando no acelerador fiscal, né, você pode levar a expectativa de inflação e isso levar o Banco Central a uma reação, né, de ter que subir os juros ainda mais para conter as expectativas, né? Então, nesse momento, a gente não está se posicionando nem em juros nominais, nem em juros reais. A gente acha que como o Banco Central é independente, pelo menos pelos próximos 2 anos, né, no mandato do presidente agora, Roberto Campos, né, a gente acredita que ele deve manter esses juros altos por bastante tempo, né, um juros real elevado, né. Então, se você pegar ali o primeiro mandato do governo Lula, né, o juro real médio dos 2 mandatos foi 8,5%, no primeiro mandato 12,5%. Se você comprar uma NTNB a 6%, o juro real realizar a 12%, você perde 6%, né. Então, a gente também está fora das NTNBs, a gente está fora
da renda fixa, do pré-doado ou pré-tomado, né? Então o que a gente recomenda, né? Você pediu recomendação, a gente acha que nesse momento o melhor lugar para você se resguardar é no CDI, né? Com relação à renda fixa, né? Então produtos ligados a CDI Plus, né? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Multimercados, notas de CDI isentas de imposto, né? Enfim, eu acho que é o CDBs, né, dos bancos, eu acho que é onde o investidor deveria se concentrar até que a gente tenha uma clareza maior do cenário. Acho que essa seria a recomendação. Muito bom, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta, a ideia desse bate-papo, então gostaria de novamente agradecer as participações do Guerra e do Fernando aqui comigo nesse episódio. Prazer, Marcelo, e obrigado, Guerra. Prazer, Fernando e Marcelo, por estar com vocês aqui hoje. Valeu.